O ano de 2020 marcou Botucatu pelas tragédias. Hoje, 26 de março de 2020, quase madrugada do dia 27 de março, o HC acaba de emitir uma nota em que informa que uma paciente suspeita de coronavírus e foi realizado um teste dessa paciente que se encontra na UTI, aqui em Botucatu, que resultou positivo para coronavírus. Foi um dos períodos mais difíceis da história da cidade. Em 2021, a pandemia se agravou ainda mais. Contabilizamos somente até o começo de maio 200 mortes por Covid-19. Eu fiz o exame e deu positivo. Foi um choque. Falei, nossa, peguei Covid, não estou sentindo nada. Bom, provavelmente eu vou ficar em casa 14 dias, vou ter umas férias. Aí foi até perceber que realmente aquilo lá não era uma coisa comum. Eu estava passando mal, eu estava com risco de perder a vida e fui direto com urgência para ir para o hospital. O SAMU veio me buscar. Ali foi o momento que eu falei, meu Deus, eu vou para o hospital, será que eu vou retornar? Será que eu vou voltar para casa ou não? Porque era uma tosse que ela só saía aquele ar, porém o ar não voltava mais. E foi um desespero, daí que eu percebi que o Covid, que eu imaginava que era só uma gripezinha, não é, e se transformou no que eu quase perdi a vida por causa disso. Cheguei no hospital, foram momentos de extrema dificuldade, que, cara, quem passa por isso é uma coisa triste, porque você não tem controle do seu corpo mais, você está refém dos medicamentos do hospital e você tem que pedir apoio a Deus, senão muita gente não volta, que é o que está acontecendo. Quando eu lembro do que eu passei lá, é uma coisa que, quando eu saí do hospital, primeiro dia não dorme, segundo você fica pensando naquele êxtase, você não sabe, é um êxtase de felicidade, mas um êxtase de medo também, porque mesmo você saindo, você tem ainda sequelas, você fica pensando o dia inteiro nisso aí. Até hoje eu não durmo direito, ainda penso por causa do Covid. Sempre penso nisso e o medo de retornar para o hospital. A minha mãe ficou 1 ano e meio fechada em casa, sem aglomerar. A última vez que eu conversei com ela foi no domingo de Páscoa. Mesmo diante de tudo isso, ela ainda contraiu o vírus. Quando a minha mãe pegou, ela foi internada, em 3 dias ela estava entubada. E eu não consegui nem falar mais com ela. A minha última comunicação com a minha mãe é uma carta, que a enfermeira fez o favor de ler para ela, e que eu tenho guardada. Eu não falei mais com ela. Então, assim, é difícil ficar em casa, mas com certeza é muito mais difícil você ter que ficar sem notícias da pessoa que você ama, a pessoa lá internada, entubada, 1 mês, que nem a minha mãe ficou. É uma dor que eu não desejo para ninguém e, assim, e a consciência de que a gente pode evitar. Infelizmente, muitos casos como esses foram registrados. A cada boletim divulgado pelo secretário de saúde do município, os números saltavam. Essa questão de lidar, né, com a morte, lidar com a comunicação da morte para a família, é uma coisa que, por mais que você estude, eu fiz 6 anos de faculdade, 6 anos de residência, acho que não há estudo que prepare uma pessoa para isso.
Então não é fácil. Então você dá uma notícia de um óbito para uma família que até você está tendo contato há bastante tempo, já está se relacionando, já não é simples. Agora você anunciar, por mais de um ano, muitas vezes quase que diariamente, então você vê um período de elevada mortalidade, assim como todo o país, e você está ali anunciando não só para uma família, mas anunciando para uma cidade inteira, sua cidade natal. Por mais que fosse improvável, né, como foi, a gente se preparou desde o começo para não ter óbito. Nossa esperança era que a gente pudesse enfrentar essa doença e podendo chegar no final, saber que a gente protegeu a população, né? O brasileiro tem muita dificuldade do isolamento social, né? Então o nível de isolamento social em Botucatu, como na maior parte do Brasil, foi muito aquém do desejado. Então, no momento em que houve a vacina, o prefeito passou a não descansar enquanto não conseguisse a vacinação adequada para Botucatu. Então, mesmo antes, né, desse projeto que nós vamos falar em seguida, Botucatu já era uma cidade com nível bastante adequado de vacinação, né? Então, houve muita luta para trazer a vacina para Botucatu, houve muita luta da Unesp para trazer para alguns profissionais de saúde, né? Então, houve realmente um empenho máximo, né? Mas dentro do que estava disponível no Plano Nacional de Imunização do Estado de São Paulo, eu acho que chegou a um limite e muito preocupante, porque a situação se agravava a cada dia com leitos tomados, né, com capacidade instalada superlotada do Hospital das Clínicas, acima de 100% da capacidade de UTI, em que pese todos os esforços que a Prefeitura fez com a Unimed, ter leito de reserva, abriu leitos, né, no hospital de retaguarda, no Hospital do Bairro, no pronto-socorro. Então a Prefeitura fez todo o apoio possível, né, na questão hospitalar. Mas então precisava da vacina, né, e aí passou a luta para trazer a vacina para Botucatu em larga escala, porque aí já era o que se esperava, né? Quer dizer, a grande solução, né, para que se saia da pandemia é uma vacinação com cobertura ampla, né, da população e com resposta vacinal adequada. Então foi essa o momento em que o prefeito entrou a campo, né, não sozinho, evidentemente, mas todo o apoio de todas as pessoas envolvidas, né, para trazer a vacina para Botucatu. A ideia do estudo surgiu de uma reunião frustrada com a empresa Janssen. Então, nessa reunião, onde o presidente da Sinusfarma, que agendou, colocou a gente junto com os executivos da Janssen, e a gente já tinha aprovado uma lei autorizativa, a gente já tinha empenhado os recursos para mostrar na reunião que não era apenas um sonho, que a gente estava disposto e que tinha se preparado para adquirir vacinas. E naquele momento a Janssen acabou falando, né, jogando um balde de água fria, falando que a produção mundial das vacinas da Janssen e de outros laboratórios seria para negociação com os governos federais. A gente praticamente ficou sem ação. E essa ideia passou algumas semanas hibernando. Mas, nesse caminho, eu entrei em contato com a professora Lili Wex, da Universidade Federal de São Paulo, e que coordenou o estudo da AstraZeneca no Brasil. E ela me pôs em contato com a Sue Clements, da Universidade de Oxford, e o seu marido, Ralph Clements, da Fundação Bill e Melinda Gates. Em uma conversa entre esse grupo, esses 4 pesquisadores, nós amadurecemos a ideia de uma pesquisa de efetividade da vacina Fiocruz Oxford AstraZeneca em Botucatu. E a pesquisadora de Oxford, doutora Suyan, ela se interessou por esse estudo, entrou em contato com a gente e a gente fez a primeira reunião, primeira de muitas reuniões, e dali em diante eu comecei a acreditar que seria uma alternativa a produção de um projeto robusto de pesquisa para que a gente pudesse testar uma vacina de algum laboratório mundial aqui no nosso município. Houve várias reuniões entre a Prefeitura, a Unesp, né, o professor Carlos, representante da reitoria, eu, com os pesquisadores da Oxford. E se elaborou um projeto, né? Só que esse projeto só seria possível, né, se a gente conseguisse apoio
do Plano Nacional de Imunização, portanto, o Ministério da Saúde, da Fiocruz, que produz as vacinas, antigamente da AstraZeneca, hoje a vacina da Fiocruz, desenvolvida na Oxford, e tivesse quem tocasse a pesquisa. Um projeto de pesquisa ambicioso, ele é feito em no mínimo 3 meses, mas usualmente ele leva 6 meses sendo pensado e feito, né? Nós tivemos um projeto que foi todo pensado, escrito e submetido em menos de uma semana. E isso é uma velocidade que é inédita para mim também. Mas essa velocidade só foi possível, né? Ela não é só fruto das minhas noites mal dormidas e muito tempo sentado trabalhando. Ela só foi possível porque a Fiocruz deu seu apoio, porque a CONEP teve a sensibilidade de julgar rapidamente o estudo, né? Porque nós tivemos o apoio entusiástico desde o início do nosso prefeito, nosso secretário de saúde, do nosso reitor, né, certo? Da nossa Faculdade de Medicina, do nosso Hospital das Clínicas. Nós tivemos o apoio de todas essas instituições, da FAMESP. Seria impossível ter feito as contratações, não fosse a nossa fundação, a FAMESP, que apoiou, fazendo as contratações urgentes de pessoas para tanto colher dados como realizar testes de biologia molecular. Então é um trabalho a múltiplas mãos e múltiplas boas vontades. Depois da concepção do projeto, os envolvidos precisavam buscar apoio político no Ministério da Saúde para a viabilização do estudo. Foram várias idas a Brasília, até que no final de abril, mais uma viagem, que deveria durar apenas um dia, precisou se alongar à espera de uma resposta, mesmo que fosse negativa. O que mais me chamou a atenção foi a perseverança, principalmente do prefeito. O doutor André também, o tempo inteiro, celular, falando com a doutora Sui, que é a pesquisadora lá. Sem perspectiva de voltar, e o prefeito insistindo que a gente tinha que ficar até aprovar. No momento, então, que houve essa aprovação da CONEP, eu acho que foi o momento mais decisivo. Então, estávamos ali em Brasília, sem agenda com o ministro, já há 5 dias ali, com a mala feita para passar um dia só. Sentamos ali na entrada ali do ministério. Se você observar, ali tem uma história bem curiosa. Tem 3 bancos assim, tipo o banco de jardim aqui, antigo, das nossas praças. Então, sentei eu e o prefeito em um desse banco. Na frente sentou o Celso e aqui do lado tinha um morador de rua. E que nós ficamos ali, batendo papo. Aí, dali a pouco, chegou uma mensagem no celular do prefeito, que foi aonde que eu vi que mudou o semblante dele. Já ficou um semblante mais alegre e já vi que ele começou a chorar. E aí eu fui correndo para colocar o terno no carro, e quando nós levantamos, ainda o prefeito falou para aquele morador de rua assim, falou: você deu muita sorte para a gente, quero te agradecer aqui. Ele abriu um sorriso largo. Aí ele abriu um sorriso largo, fui para o carro, me troquei ali no carro. E fui num gramado bem na frente do Ministério da Saúde, que dá de frente também para o Congresso Nacional. E dali eu fiquei alguns minutos, eu não sei quantos minutos, né? O tempo passou muito rápido, passou um filme na minha cabeça. E a primeira pessoa que eu lembrei foi da Bruna, da minha filha, e mandei uma mensagem para ela, né? E não consegui concluir a mensagem porque eu comecei a chorar, lembrando de tudo que a gente tinha passado, né? Ele ajoelhou e levantou a mão para o céu, agradeceu a Deus ali, daí ele saiu, atravessou a avenida e foi lá no meio do jardim. É emocionante isso daí. É só se você tá lá para você ver isso aí, né? Ali eu vi ele agradecendo a Deus, com o olho cheio de lágrimas, pelo que Deus tinha feito ali. Foi uma sequência assim, é difícil até de explicar, porque foi tudo acontecendo, foi encaixando. Então nós vamos vacinar a população de Botucatu inteira no âmbito dessa pesquisa, e é uma pesquisa que trará respostas
e queremos saber acerca do uso da vacinação. Depois do anúncio em rede nacional, a cidade se transformou em esperança e alegria. O assunto tomou conta de todos os cantos de Botucatu. A população seria imunizada para que os pesquisadores pudessem ter respostas ainda desconhecidas sobre o comportamento do coronavírus e suas variantes no ser humano, em um estudo de efetividade inédito para a ciência. E quais as principais respostas que a gente ainda não tem? Então, por exemplo, Botucatu tem uma característica, testa contactante. A vacina dá 100% de imunidade? Não dá, nenhuma vacina dá. Então haverá pessoas que tomaram a vacina e podem adquirir Covid, ainda que em formas menos graves. Mas elas transmitem menos? A gente não sabe isso. Quando nós temos os testes contactantes, nós vamos conseguir saber qual foi o comportamento epidemiológico em termos de mortalidade, de letalidade. Como é que nós vamos saber se isso aconteceu por conta da vacina ou ia acontecer mesmo? Óbvio que tudo indica que seja por conta da vacina. Nós vamos ter os municípios vizinhos que fazem uso das nossas instalações aqui da Unesp e que não foram vacinados. Então nós vamos comparar o comportamento da pandemia em Botucatu e nas outras cidades do Polo Cuesta. Então são duas respostas extremamente importantes, né? Qual é o comportamento em mundo real, o que acontece com a transmissão, com a letalidade, com a mortalidade. E vamos saber uma outra terceira resposta. De fato, a vacina da Oxford, a vacina da Fiocruz, ela é efetiva a todas as variantes do coronavírus? Nós também não sabemos. Nós temos um estudo em Manaus, com uma N pequena, aparentemente sim, mas nós precisamos fazer isso em larga escala. Então nós vamos simplesmente testar contra todas as variantes. Nós temos a condição de testar as variantes. Então são 3 respostas que efetivamente nós não temos estudos robustos, né, ainda publicados que mostrem isso. Então esse é o valor da ciência, né? Isso é um aprendizado para o Brasil, isso é um aprendizado para o mundo. Com o projeto aprovado, a grande dificuldade a ser vencida seria como aplicar a vacina em larga escala na população de Botucatu em um curto espaço de tempo. Pardini com André Spadaro voltando de Brasília, né? Então logo eles tiveram a notícia de que Botucatu teria sido contemplado para o projeto da vacinação em massa. E veio, acredito que um desespero por parte deles. E aí, né? Como que nós vamos viabilizar que toda uma população seja vacinado? E aí acredito que Deus tocou ali, naquele momento, a vida deles, e eles me ligaram, falaram, justiça eleitoral. A gente sempre foi parceiro em diversos outros projetos e não seria diferente nesse. E aí eles me ligaram na estrada, estavam ainda lá em Goiás, e de pronto, né, falei, claro, né, a justiça eleitoral sempre, né, teve esse viés, essa conotação. Acredito que é o suprassumo da consolidação da democracia, é você consolidar a saúde e a vida das pessoas, né? Teve todo o apoio da justiça eleitoral, né? É outro ator, né, que foi fundamental, né? Essa lógica, né, da votação, que é muito bem estabelecida, né, no Brasil, né, foi fundamental que a gente conseguisse vacinar quase 70 mil pessoas num dia, né? E Botucatu também conta com muitas salas de vacina. Tem uma cidade também de Botucatu que tem a quantidade de salas de vacina. E outra coisa muito interessante que eu esqueci de falar, o voluntariado, né? Quantas pessoas voluntariamente, né, foram para o campo de vacinação, professores, pessoas que não eram da área de saúde, alunos, né, aqui da nossa universidade. Foi outro exemplo fantástico, né? Confesso que foi um desafio muito grande, né? Da minha vida, o maior. É uma responsabilidade gigantesca, né? Você poder viabilizar que todos os munícipes de Botucatu se dirigissem de forma organizada para os seus respectivos locais e ali eles recebessem a esperança, né? A esperança de fazer planos, a esperança de ter dias a mais, né, com seus familiares, a esperança de poder vivenciar tudo isso. Como é que faz para participar? Quero me voluntariar, eu quero fazer parte disso, quero colaborar como enfermeira, né, na vacinação. Não tinha ideia de como é que a logística ia funcionar. A ansiedade tomou conta de mim, assim, eu contei para todo mundo que eu ia ser voluntária, porque eu fiquei tão feliz
tão feliz, assim, eu contava para todo mundo que eu encontro, ai, que legal, né, vacinação, eu vou trabalhar como voluntária, eu me voluntariei, eu vou trabalhar, vou ser vacinadora. E que orgulho de poder falar isso, eu vou ser vacinadora. A Justiça Eleitoral, através dos veículos de comunicação, convidaram essas pessoas, porque elas foram ali sem ganhar absolutamente nada, e chegaram-se centenas, até a cifra de milhares de nomes e voluntários para participar do projeto. A gente teve até que selecionar. Então nós tivemos que, além de direcionar cada qual para o seu respectivo sessão eleitoral, para a sua sessão de vacinação, né, que eles iriam ali receber aquelas pessoas, nós capacitamos essas pessoas. Um período pandêmico que nós vivemos, para que no dia D, no dia 16, cada qual soubesse exatamente a função que deveria exercer. Receber aqueles munícipes, fazer a conferência da documentação, entregar o tão sonhado voucher, né, para que esse munícipe fosse direcionado ali para o local de vacinação. 16 de maio de 2021 foi um dos dias mais emocionantes da história de Botucatu. Mais de 80 mil pessoas foram imunizadas no momento em que o país andava em passos lentos na vacinação da população, com muitas vidas sendo perdidas. E essa esperança de virar o jogo contra o coronavírus atingiu a todos que se envolveram, direta ou indiretamente, na batalha. No dia D, os pensamentos dos voluntários eram os mais variados, mas a grande maioria tinha em mente as pessoas mais próximas, que seriam libertadas do medo da contaminação e da morte. Primeiro minha família, né? Minha esposa, ela se voluntariou junto, né? Ela estava trabalhando em uma das escolas, meus irmãos também, e ver, né? Começar pelos meus familiares, subindo aquelas escadas, aqueles colégios, e saindo literalmente chorando, porque sabiam, né, que ali era um marco, um diferencial na vida deles, né? De toda a incerteza que nós vivemos nesse mais de um ano de pandemia, e ali não só eles, mas meus amigos e todas aquelas pessoas, muitas eu nem conheciam, saíam ali alegres, felizes, chorando de alegria. Então acredito que o olhar, a esperança na vida de cada uma dessas pessoas é algo que me marcou. E o fundamental, quando nós chegamos em casa, eu e minha esposa, minha filha Olivia estava lá, esperando a gente, né? E perguntou o que a gente foi fazer naquele dia, né? Por que a gente ficou o dia inteiro fora? E a gente pôde ter a grata alegria de dizer para ela que foi proporcionar esperança para as pessoas, né? Proporcionar a chance de elas darem continuidade na vida delas, né? Então acho que isso que vai ser marcante para o resto das minhas vidas. Gratidão. Esse era o sentimento, acho que da grande maioria das pessoas, assim, da grande maioria. Foi muito emocionante. Então, nós chegamos no ginásio mais cedo. Eu acho que a emoção já começou na hora que eu estava me dirigindo para o ginásio, né? Eu atuei lá, então o movimento lá foi realmente muito intenso. E quando eu estava indo da minha casa para lá, eu passei em frente à Secretaria de Saúde, ali tinha várias viaturas e eu passei bem na hora que as vacinas estavam saindo. Nesse momento eu já fiquei emocionada, eu falei, meu Deus, né, que dia é esse, né? Então nesse momento já foi muito bacana, assim, já me tocou de alguma forma. E aí quando eu cheguei no ginásio e as coisas já estavam de certa forma organizadas, a gente tinha só que acertar as coisas da vacinação.
E as pessoas a gente começou a vacinar os voluntários, na sequência já os moradores de rua que estão alojados lá no ginásio, eles também super agradecidos e felizes de estar recebendo a vacina. E na sequência a população. Então tinha gente que falava assim, olha, tem algum tempo que eu estou na fila, nossa, mas eu não me importo, eu estou tão feliz. Pessoas que se emocionaram porque perdeu algum familiar que não teve tempo, né, de esperar esse dia chegar. Hoje, sua mãe tinha mandado mensagem para algumas pessoas se disponibilizando a ser voluntária na frente contra o Covid na parte administrativa, porque ela ainda não tinha tomado a vacina e ela era grupo de risco, né? E então, assim, quando ocorreu de o pessoal pedir o voluntariado, foi uma forma também da minha mãe estar ali, de eu conseguir realizar uma vontade que ela tinha, que era de estar ajudando. Então, foi a minha maior motivação, na verdade, foi ela mesma. É uma paz que só quem passou por isso sabe como é bom você estar vacinado, você conseguir ter uma vida normal, porque olha, não é fácil. Tem que dar graças a Deus a todos envolvidos nesse projeto e tirar o chapéu. E Botucatu é uma cidade privilegiada por isso. Esse é o maior estudo de efetividade do mundo. Eu gosto de usar o termo estudo de efetividade ao invés de vacinação em massa, pela seguinte razão. É óbvio que houve uma vacinação em massa, ela foi um ponto do estudo de efetividade. Mas é importante que a população de Botucatu saiba que isso só aconteceu porque é uma pesquisa. Uma cidade que foi posta no mapa. Hoje não tem uma pessoa que trabalhe com vacina no mundo que não saiba onde fica Botucatu. A maior parte deve ter entrado no Google Earth e feito uma busca para saber onde fica Botucatu. Então, se nós pusemos Botucatu no mapa, é preciso que haja um reconhecimento de que isso se deu, porque temos estruturas de excelência de pesquisa e é muito importante que a gente possa ter acesso aos dados para que a gente possa, com confiabilidade, relatar o resultado de uma vacinação tão intensiva. Porque quando um estudo como o de Botucatu for divulgado, ele vai ser utilizado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para suas políticas públicas. Então não pode restar nenhuma dúvida da nossa seriedade, do nosso rigor, da nossa robustez metodológica. A imagem que mais me marcou, que foram algumas imagens, foi poder rever a esperança no rosto das pessoas. Esperança que eu não via mais. Eu via as pessoas tristes, sem perspectiva de futuro, com uma insegurança enorme, e pessoas muito próximas de mim. E então, quando eu pude no domingo, os primeiros contatos que eu tive, ver a cidade eufórica, vivendo aquele milagre, e poder olhar nos olhos das pessoas, e ver pessoas de idade, pessoas jovens, pessoas simples, com lágrimas nos olhos, com um sentimento de esperança renovada, que lá para mim só se compara talvez com o dia do nascimento da minha filha. Nada mais se compara com esse domingo, de ver as pessoas poderem respirar aliviadas e reconhecerem naquele momento que um milagre estava acontecendo. Eu acho que isso foi um grande exemplo de cidadania, um grande exemplo como a ciência pode induzir boas políticas públicas em prol da sociedade. Mas sempre precisa ter excelência em pesquisa, ter determinação dos governantes, ter apoios internacionais, como o caso da Universidade de Oxford. Eu acredito que vai ser o melhor e o maior trabalho sobre vacinação
da história do Covid. Nós vamos ter uma coorte que vai ser seguida muito tempo. Nós vamos ter ao longo do tempo inúmeras respostas. Até sonho às vezes em pensar que tenho 2 filhas, mas ainda não tenho netos. De repente nossos netos estarem contando essa história e aprendendo na escola o que foi a pandemia e o que aconteceu aqui em Botucatu no dia 16 de maio. Eu imagino que isso vai acontecer, sim, porque foi histórico, sim, foi muito emblemático, absolutamente marcante. Eu acho que isso vai ficar cravado na memória de todos. Nós, pesquisadores, né, os pesquisadores sérios, a única coisa que eles querem, né, é contribuir com a humanidade, né, e deixar um legado, né. Eu acho que nesse momento, nesses primeiros, nós estamos completando agora 4 meses e meio de gestão, já é um legado importante a gente ter contribuído com essa construção fantástica, né. Já valeu a pena ser pesquisador e ser reitor da Unesp nesse momento. Então, não vale a pena a gente sair da zona de conforto da pesquisa, dos alunos, dos residentes, da hemodiálise e ir para a reitoria apenas para cumprir um papel burocrático. A gente tem que procurar transformar a realidade, né? Então, nessa busca, eu acho que é um ponto extremamente positivo, né? Eu acho que talvez em toda a minha carreira não tenha realizado nada tão significativo como isso, né? Talvez todas as minhas pesquisas em conjunto não tenham dado contribuição, como agir como reitor, mas com o olhar da ciência, né? Para deixar esse legado, né? Não para Botucatu, né? Para a ciência, né? E a ciência, ela é o caminho, né, que nos leva à solução dos problemas, né? E eu acho que essa história, quando ela for contada, ela vai ser contada com esse detalhe, né? Que Deus uniu pessoas apaixonadas pela cidade de Botucatu, apaixonadas por servir a população. Eu acho que é isso. E pessoas que não se conformaram, né? Não se conformar sempre foi uma marca de gestão por onde eu passei. Eu nunca me conformei. Sempre entendi que a gente podia melhorar, que a gente podia ousar. E essa palavra, né, essa frase que a gente não pode se conformar, eu uso e usava na Sabesp, agora na Prefeitura, várias vezes. Eu acho que a gente não se conformou. A gente não se conformou com a tragédia da tempestade, né? E a gente foi muito forte para poder reconstruir a cidade. A gente não se conformou com aquela madrugada em que a cidade foi invadida, foi sitiada, né? A gente não se conformou especialmente com essa pandemia, né? A gente sofria muitas vezes por algumas horas ou até por alguns dias se dava por vencido, mas no outro dia a gente já levantava, a gente acreditava que podia mudar essa realidade e foi não se conformar que fez com que a gente ousasse, mesmo quando todas as pessoas, mesmo quando nenhuma pessoa acreditava que podia ser possível. Eu lembro que eu conversei animado, otimista, por telefone com um grande executivo, né? E esse grande executivo falou para mim, não por mal, né? Mas falou, esquece que isso não é possível. Um grupo de empresários, de grandes empresários do estado de São Paulo já tentou comprar vacinas e é impossível. Eu fiquei com aquela... Não tomei para si aquela palavra, mas naquele momento, por não se conformar, eu acreditei que era possível. E dali para frente, eu acho que as coisas começaram a ser transformadas, né? E as portas começaram a se abrir e as autoridades, né, do Brasil, do nosso país, começaram a olhar para a cidade de Botucatu, entendendo que aqui tinham pessoas diferentes que podiam virar esse jogo, né? E a gente começou a virar esse jogo nesse domingo, no dia 16 de maio de 2021.
Os depoimentos desse documentário foram gravados cumprindo todos os protocolos de segurança. A equipe de produção usou máscaras durante todo o processo de gravação.